agora uma notícia do Diário de Canoas. Hoje a Lei Maria da Penha completa 6 anos. Em Canoas, uma rede de atendimento às mulheres combate as práticas de violência, orienta e ampara essas mulheres. O Centro de Referência é um exemplo e já atendeu 346 casos desde outubro do ano passado, quando abriu suas portas. Essa e outras notícias são destaque no Diário de Canoas desta terça-feira ou no site do jornal, que é o diariodecanoas.com.br. Acesse lá, diariodecanoas.com.br. E para continuarmos falando de um direito do cidadão, tanto para homens quanto para mulheres, vamos falar sobre a questão da pensão, né? Que não é mais um direito somente das mulheres, também é um direito dos homens, né? E para falar sobre esse assunto, eu recebo aqui no estúdio o advogado da área de família, o Dr. Márcio Siqueira da Silva. Tudo bem? Tudo bem, Cláudia. Seja bem-vindo aqui ao programa. Obrigado. As pessoas sempre pensam principalmente sobre essa questão de separação, né, doutor? Sim. Pensão, sempre quem recebe é a mulher, e não é bem assim, né? É, exatamente. O Código Civil de 2002, ele traz um artigo bem específico sobre a questão dos alimentos entre os companheiros ou cônjuges, né? E ele não faz a distinção de gênero, ele não faz a distinção de sexo, né? Só a mulher vai receber a pensão ou só o marido vai receber a pensão. Isso não, sem não é... filhos, né? Isso. Sem direito de filhos. Que... Um casal, por exemplo, que se separou e não tem filhos. Exatamente. O que é um critério, tá? Um critério legal disso aí? O critério legal é que quem tem a culpa da separação pode ter que pagar alimentos para o outro. Mas esse é um caráter sociológico, vamos dizer assim, do Brasil, e que a legislação vem se adequando, vem modificando para trazer para uma realidade em que tu vai primeiro questionar a dependência econômica, ou seja, eu tenho a necessidade de receber aquele valor ou não. Esse é o primeiro critério. Eu posso ter culpa, mas eu posso ganhar muito menos do que o meu cônjuge. Claro. Né? A questão da culpa vem sendo deixada de lado. A lei ainda estabelece esse critério, mas as decisões dos tribunais já têm afastado isso há bastante tempo, já vem afastando essa questão de quem é culpado na separação. Hoje já nem se fala mais em separação, né? Com a emenda constitucional que teve, já se fala direto em divórcio. A pessoa não precisa mais ter um tempo para a separação e aí depois fazer o divórcio. E tem uma outra questão disso mas isso é delicado, né? Até para ver quem recebe e quem não recebe, né? Claro. Falando em relação à culpa, por exemplo, vamos exemplificar o pessoal que está em casa. Tem uma mulher, né, que ela ganha muito mais do que o cônjuge dela, né? Salário aí 5 vezes maior, por exemplo, né? O marido trai, né? Tem uma vida, por exemplo, assim, 2 famílias, né? Ela se separa dele e se a culpa não entra nessa questão, ela pode muito bem ter que pagar ainda uma pensão para ele. Se tu for cumprir o que determina o Código Civil, certo? O marido vai ter que cumprir 2 requisitos, assim, que é não poder se sustentar, não ter condições de trabalhar efetivamente e não ter ninguém da família dele que possa sustentá-lo. O cônjuge, na verdade, que deu culpa à separação, que deu causa à separação, o Código Civil ainda estabelece isso. Né? E aí o cônjuge, tanto o marido quanto a mulher. Ninguém por exemplo, o irmão, um pai e mãe que não tenham condições de sustentá-lo, ele está indo para... Isso é para evitar a miserabilidade, né? Para evitar que as pessoas cheguem a esse tipo de situação. Então, o Código Civil estabelece isso. Só que, como eu te disse, as decisões hoje afastam a prescrição da culpa. Não se pergunta mais num divórcio litigioso quem foi o culpado efetivamente da separação, né, do fim. Tem muitas coisas até por trás, né? Exatamente. O que levou a pessoa, né, a cometer um tipo exatamente. Ou ter uma vida dupla ou outra família, né? Exatamente. E sobre essa questão, a gente falou aqui da pensão alimentícia, né? E tem também a questão previdenciária. Também uma pensão, que daí é interessante fazer a separação da pensão previdenciária, né? E que a gente tem como parâmetro os servidores públicos, tanto do município quanto do Estado. A lei municipal, estadual, elas normalmente são defasadas, né? O avanço da sociedade é muito maior. Então, a Constituição de 88, artigo 5º, o que ela disse? Homens e mulheres são iguais em direitos e obrigações. Depois, lá no 226, ela vai dizer também, no parágrafo 5º, a Constituição vai dizer que a família é mantida pelos dois. Não existe mais o marido ser o provedor. Isso a Constituição de 88 traz.
Mas aí a gente demora bastante tempo. Não existe mais aquela questão do chefe da família. Não existe, né? não existe mais o chefe da Do homem família. sentar na ponta Não, da mesa, não, da não. mulher servir para ele. E se a gente olhar para a nossa sociedade hoje, nós temos muitos casos em que a mulher é o que a gente tinha como chefe da família hoje. E o homem trabalha em casa, muitas vezes. E o homem, às vezes, fica em casa ou recebe um salário menor, né? Teve uma condição de estudo menor, a mulher avançou, por exemplo, num concurso público, que a gente estava falando de servidor, e aí a mulher falece. O homem tem os filhos para criar, os filhos vão receber a pensão aqui. Mas e se ele não tiver os filhos para criar, mas ele tinha a necessidade? Aquilo ali era a renda do casal. Se ele não tiver filhos com ela. Tu tinha uma renda, no exemplo que tu pegaste, ela 5 e ele 1. Tu tinha uma renda do casal que era 6. E agora, ele sozinho vai se manter com 1? Né? Não tem condição. Então, o Supremo Tribunal Federal, só em 2007, Cláudio, ou seja, a Constituição é de 88, mas só em 2007 que o Supremo Tribunal Federal conseguiu mudar uma decisão até do ministro Marco Aurélio, que embasou o voto do relator, que era o ministro Sepúlveda Pertence, e mudou essa condição de que não há necessidade de estabelecer um critério legal para o servidor para receber a pensão da esposa falecida. Então, é a igualdade que a Constituição deu em 88 e que ainda hoje se briga muito aqui no estado do Rio Grande do Sul com ações judiciais. Não é tão fácil de conseguir. Não é tão fácil, não. E tu estás falando aí para quem já é cônjuge, quem é casado. Companheiro também. E isso que eu ia te perguntar agora, né? Por exemplo, né? Exemplificando aqui, uma mulher que é concursada pública, né? Tem um alto salário, né? E o marido não. O marido ali, ele tem um emprego ou ele não ganha muito bem, que nem ela, né? E aí ela falece, só que ele não é casado com ela, por exemplo, né? Eles têm uma união estável, né? Nunca fizeram algum contrato. Ele tem também esse direito, claro, tanto quanto o outro? Claro. Não existe a separação né, no Brasil entre casados ou companheiros. Hoje, o direito é igual para todos. E aí eu vou estender mais ainda. As uniões homoafetivas também têm isso. Né? Que é uma realidade que a nossa Constituição garante a igualdade de tratamento para essas 3 entidades familiares. O casamento, como a gente conhece, o casamento civil ou religioso, a união estável ou a união homoafetiva. Todas essas relações familiares, o companheiro, o marido, ou a companheira, tem o direito a essa pensão previdenciária. Mesmo que a legislação do município ou a legislação do Estado, no caso do IPERGS, né, não te dê esse direito, tu tens que exigir porque a Constituição te garante. E o Supremo Tribunal Federal, que é quem dá a última palavra sobre as normas constitucionais, já disse, não, esse princípio tem que ser mantido, é o princípio da isonomia. Sim, e precisa de quanto tempo, por exemplo, para que seja comprovado essa união estável, por exemplo, né? Precisa estar morando junto há quanto tempo, por exemplo? A verdade, a união estável, ela tem um status assim, não é um tempo, né? Mas ela tem um status de constituição de família. E vocês viviam juntos para quê? Para constituir família ou só estavam dividindo um apartamento como amigos? Sim. Né? Então, tem essa questão. Então, a questão fundamental que vai ser analisada pelo juiz na área de família é qual era o intuito dessa sociedade que vocês tinham. Era uma sociedade efetivamente conjugal? Qual era o intuito? Exatamente. Então, o tempo é um acessório. Claro, um mês, a gente podia ter casado e um mês depois ela ter falecido? Sim, podia. Então, vocês podiam estar morando juntos há um mês, com o intuito de constituir família, todo mundo fez chá de chá de casa nova, etc. Sim. Foram morar juntos para casar, sem ter no papel, sim. E um mês depois aconteceu um acidente e a mulher veio a falecer. Ah, Márcio, mas daí é um mês? Sim, tem esse direito igual. Por isso que a questão do tempo é um acessório para essa questão da constituição da família. Qual era a intenção, né? Com certeza. Doutor, então, para quem é viúvo, né, não sabe disso e tinha uma companheira, né, ou a esposa que era funcionária pública, né, como é que deve proceder? Olha, o conselho é procurar um advogado especialista nessa área, ou direito de família, ou direito previdenciário, mais servidor público especificamente. Nos casos de pessoas que têm uma baixa renda, a Defensoria Pública do Rio Grande do Sul é bem qualificada para isso. Mas eu aconselharia procurar um advogado especialista na área e buscar o seu direito, exigir judicialmente o recebimento dessa pensão. Tem que exigir, porque ela não é automática. Sim, tem que exigir. Algumas legislações mantêm um caráter de que ou o marido é inválido, ou é extremamente... Isso não existe mais, isso já caiu por terra e caiu lá em 88. O Supremo Tribunal Federal demorou para nos trazer essa decisão assim, mas não existe esses quesitos.
certeza, tem que lutar aí pelos Tem que seus lutar e direitos. batalhar, exatamente. Doutor, muito obrigada pela presença A gente que e agradece. pelos esclarecimentos aí sobre essa questão dos direitos de homens e mulheres. Bem, agora chegou a hora da gente exercitar a nossa criatividade aqui no programa. Está no ar mais um quadro de artesanato.